Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula, irei resolver as atividades de Química da semana 3 do volume 4 do segundo ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre cinética química, rapidez das reações químicas. Mas antes de irmos para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro quando a gente postar uma aula, e se gostar da aula, deixe o like. Também peço que nos sigam lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Sempre a gente tem o quiz, toda semana, para avaliar os seus conhecimentos. Nós colocamos lá informações úteis para vocês, além de vários conteúdos legais. Então, gente, nos sigam lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes de irmos para a resolução das atividades, vamos dar aqui uma fundamentação teórica sobre cinética química. Então, gente, o que é cinética química? É a parte da química que vai estudar, que vai investigar a rapidez com que as reações químicas ocorrem. Ou também, no lugar de rapidez, a gente pode falar investigar a velocidade de uma reação química. E também a gente investiga os mecanismos por meio dos quais ela se processa. Então, gente, a velocidade de uma reação química, ela sempre vai ser expressa pela variação de uma grandeza relacionada à quantidade de reagentes ou produtos por unidade de tempo, certo? Então, a rapidez de uma reação ou velocidade é a variação da quantidade da substância, seja ela produto ou reagente, por um intervalo de tempo. Então, gente, como a gente vai calcular a velocidade de uma reação? Nada melhor do que verificar aqui um conceito fazendo um exercício. Então, vamos aqui fazer um exercício de exemplo. Considere a reação de síntese da amônia. Então, gás nitrogênio combinado com 3 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Verifica-se que em 5 minutos a concentração de nitrogênio varia de 0,4 mol para 0,2 mol. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente tem que observar. Se nitrogênio é reagente, sempre a concentração, a quantidade de matéria, ela vai diminuir com o tempo, certo? Letra A. Nesse intervalo de tempo, qual será o consumo em mol por litro do gás hidrogênio e qual será a produção de amônio? Então, vamos lá. A primeira coisa é que a gente tem que verificar a equação. Essa equação química que rege que a reação ela tem que estar balanceada. Então, o que a gente vê aqui na proporção estequiométrica? Que para cada 1 mol de nitrogênio, vai consumir 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia, certo? Então, aqui, ó, a gente verifica que o consumo de nitrogênio, né, que foi consumida aqui a quantidade, né, a variação foi de 0,20, né, 0,2 mol por litro. E o consumo de hidrogênio e a produção de amônia, ela vai seguir aqui a proporção estequiométrica. Então, o consumo de hidrogênio vai ser 3 vezes maior o consumo de nitrogênio e, nesse caso, né, 3 vezes 0,20 vai ser 0,60 mol por litro. E a produção de amônia vai ser 2 vezes a proporção aqui de consumo de nitrogênio, porque não é relação de 1 para 2? Então, aqui 2 vezes a quantidade. Então, 2 vezes 0,2 vai dar o valor de 0,4 mol por litro. Então, aqui a gente respondeu a letra A, o consumo de hidrogênio e a produção de amônia, certo? E aí, gente, a letra B pede para a gente calcular a velocidade média de consumo do nitrogênio, do hidrogênio e a velocidade média da produção de amônia e a velocidade média da reação. Então, a gente viu que a velocidade não é variação da quantidade de substância por intervalo de tempo? Então, lá da letra A, a gente viu o consumo e a produção, certo? Então, vamos lá. A velocidade média do nitrogênio vai ser o consumo de nitrogênio, né? É a variação final menos inicial. Se é consumo, gente, sempre vai ser negativo. Sempre
A quantidade aqui, esse consumo, ele é negativo, porque a concentração diminuiu, certo? Então, a variação é 0,2 e o intervalo de tempo, lá no enunciado, foi 5. Então, calculando aqui, a gente acha 0,04 mol por litro por minuto, certo? Agora, a velocidade média para o hidrogênio. Eu pego o consumo e divido por tempo. Então, dá menos 0,12 mol por litro. Aí vocês me questionam, nossa professora, velocidade negativa? Isso não existe não. Na situação de reação química, velocidade negativa significa que é uma velocidade de consumo da substância. Então, todo reagente vai ter velocidade negativa. Por quê? A concentração, a quantidade da substância reagente sempre vai diminuir com o tempo, tá bom? E a velocidade de produção da amônia, a variação é positiva, porque o produto sempre vai ser formado. Então, 0,4 por 5 dá 0,08 mol por litro por minuto, certo? Então, a gente encontrou aqui ó, as velocidades médias de consumo dos reagentes e a velocidade média de produção do produto. E a velocidade média da reação? Então, gente, para calcular a velocidade média de uma reação, basta a gente dividir o módulo da velocidade média de consumo dos reagentes ou de formação dos produtos pelo respectivo coeficiente aqui da equação. Então, a velocidade média da reação é, por exemplo, pegar a velocidade média do nitrogênio e dividir pelo coeficiente do nitrogênio, ou pegar a velocidade média do hidrogênio dividido pelo coeficiente do hidrogênio, que é o mesmo valor se eu pegar a velocidade média de produção da amônia dividido pelo coeficiente aqui da amônia. Então, em todas as situações aqui, a gente usa módulo, tá bom? Então, o módulo sempre vai ser o mesmo valor, que vai dar 0,0 mol por litro por minuto, que é a velocidade média da reação, certo? Então, respondendo aqui estão as respostas para a alternativa B. Então, a velocidade média de consumo do nitrogênio e do hidrogênio, de produção da amônia e a velocidade média da reação. Certinho? O conteúdo teórico ele é bem simples. Vamos para as atividades? Atividade 1. Num dado meio onde ocorre a reação N2O5 formando N2O4 mais meio de oxigênio, observou-se a seguinte variação da concentração de N2O5 em função do tempo. Então, aqui, ó, a concentração a gente observa que está diminuindo. Tá coerente? Tá, porque é o reagente, né? À medida que o tempo aumenta, a concentração ela diminui. Tá pedindo para a gente calcular a velocidade média no intervalo de 3 a 5 minutos. Tomem muito cuidado, porque o tempo aqui, ó, tá em segundos. Então, a gente tem que transformar esses segundos para minuto. Então, transformando aqui, ó, então, tá pedindo um intervalo de 3 a 5 minutos. Então, a velocidade média vai ser a concentração no tempo final menos o tempo inicial. Então, 180 menos 0,200. Tempo final menos tempo inicial, 5 menos 3. Então, dá aqui menos 0,020 por 2, resultando na velocidade média de menos 0,01 mol por litro por minuto. Tá correto, professora, essa velocidade negativa? Sim. Por quê? Porque pediu para a gente calcular a velocidade média da reação nesse intervalo. Eu calculei a velocidade média da reação em função de quem? Em função de 1 mol aqui do reagente, que é a mesma que a velocidade aqui média da reação. O negativo indica consumo da substância, tá? Então, se a gente responder como velocidade média da reação, o módulo, então a velocidade média da reação é 0,01 mol por litro por minuto. Certinho? Vamos à atividade 2. A reação de decomposição de iodidreto é representada pela equação química. Então, 2-iodidreto formando gás iodo e gás hidrogênio. O controle da concentração de iodidreto presente no sistema em função do tempo em temperatura constante forneceu os seguintes dados. Então, aqui está a tabela. Como é reagente, à medida que o tempo passa, o reagente diminui. A velocidade dessa reação é constante? Por quê? Então, gente, para a gente determinar se a velocidade é constante, em diferentes intervalos, a gente tem que encontrar a mesma velocidade média. Então, vamos aqui encontrar. Então,
Como eu disse, velocidade, para ela ser constante, ela deve apresentar o mesmo valor independente do intervalo que eu pegar, que eu calcular. Então, vamos calcular aqui no intervalo de 0 a 10 minutos. Então, em 10 minutos é essa concentração, em 0 é essa concentração. Então, 0,625 mol por litro menos 1, 10 minutos menos 0. Então, dá aqui uma velocidade média de menos 0,0375 mol por litro menos 1, que é uma velocidade média de consumo do reagente, tá bom? E se eu pegar no intervalo de 20 a 30 minutos, se for constante, tem que dar o mesmo valor. E aí a gente observa que pegando o final menos o inicial, que é 30 menos 20 no tempo aqui, né? Tempo final 30, concentração final 0,200. Tempo inicial 20, concentração inicial 0,375. A gente vai encontrar uma velocidade média de menos 0,0175. O que a gente observa? Com o tempo, a velocidade está diminuindo, que é exatamente o que a gente espera para uma reação, que a velocidade de consumo do reagente diminua com o tempo, porque ele vai sendo consumido. Então, a resposta, se a velocidade é constante, não é constante. A velocidade ela diminui com o tempo. Outra coisa que a gente poderia observar sem ter nem feito cálculo, porque de 0 a 10 minutos teve uma variação diferente da variação que teve de 10 a 20 minutos, que é o mesmo intervalo de tempo, mas a variação ela é diferente. Então, como consequência, a gente vai sempre ter uma velocidade diminuindo com o decorrer do tempo. Tranquilo? Atividade 3. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Então, consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é... Então, a primeira coisa para esse exercício, gente, é escrever a reação química. Então, a gente sabe que hidrogênio reage com oxigênio para formar molécula de água. Na proporção de 2 mols de hidrogênio, vai consumir 1 mol de hidrogênio para produzir 2 mols de água. Então, se aqui no exercício está falando que o consumo de oxigênio é de 4 mols, qual que vai ser o consumo de hidrogênio? Pela relação aqui, ó, é de 1 para 2, então vai ser o dobro. Por isso, a resposta é a letra C. Certo? Atividade 4. Seja a reação X se transformando em Y mais Z. A variação da concentração de X, que é o reagente em função do tempo, está mostrado aqui. Está pedindo para a gente calcular a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, transformando esse tempo em segundos em minuto. Então, de 2 a 5, então, tempo final, concentração final, tempo inicial, concentração inicial. Então, a velocidade média é de 0,4 menos 0,7 por 5 menos 2 minutos. Então, vai ser menos 0,3 por 3, dando menos 0,1 mol por litro. Que a velocidade média de consumo de X é igual à velocidade média da reação, porque aqui a gente tem o coeficiente 1. O negativo, como eu disse para vocês, indica que é consumo de reagente. Resposta, letra B. Última atividade, atividade 5. A velocidade média da reação de um nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia é 0,5 mols por minuto. A velocidade média em função do nitrogênio vale? Então, se a velocidade média da reação tem esse valor, então, do mesmo jeito que se a gente tinha a velocidade média de consumo do reagente dividindo pelo coeficiente ia dar a velocidade média da reação. Se a gente pegar a velocidade média e multiplicar pelo coeficiente, a gente acha a velocidade média em função de uma determinada substância. Então, para o nitrogênio, como aqui é o coeficiente 1, então a velocidade média de consumo do hidrogênio vai ser a velocidade média da reação vezes 1, que vai ser igual a 0,5 mol por minuto. Chegamos à resposta, letra D. Essa semana as atividades estavam bem tranquilas, né, pessoal? Então, se surgiu alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se gostou da aula, deixa o like. Espero vocês na nossa próxima aula. Abraço, pessoal!